O Senhor Jesus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, versos 54 a 60. Essas palavras trazem-nos a conclusão desse extraordinário capítulo que tem empenhado a nossa atenção domingo após domingo durante muitas semanas. Como temos visto, este é não somente um grande capítulo, mas um capítulo realmente vital para o entendimento da fé cristã e da igreja cristã. A grande interrogação atual é: que é o cristianismo? Não admira que as pessoas de fora da igreja achem difícil saber o que ele é, quando há tantas vozes diferentes dentro dele. A confusão vem de dentro. E a minha sugestão é que a necessidade mais urgentemente importante na hora presente para todos nós como indivíduos e para a igreja como um todo é saber o que é realmente a fé cristã e o que significa. E neste capítulo eu penso que nos é mostrado isso com muita clareza. Estamos no clímax da narrativa. Este é o relato da morte de Estevão, este primeiro mártir cristão. O que temos aí não é um julgamento forense. A morte de Estevão é um assassinato. Estevão foi preso por ser cristão, por ser oficial da igreja, por sua pregação e por causa dos seus milagres. O Sinédrio o submeteu a julgamento e o acusou de blasfêmia. Quando lhe perguntam o que tem para dizer a seu favor, Estevão, como já vimos, faz uma espécie de repasso da história dos filhos de Israel, destacando em particular 3 pessoas. Começa com Abraão, o pai deles, Abraão de quem estes líderes religiosos têm tanto orgulho. Ele lhes mostra que eles realmente nunca entenderam a história de Abraão. Depois ele toma o caso de José, e aí, muito simplesmente, ele pode mostrar que o tratamento que eles deram ao Senhor Jesus Cristo nada mais era que uma repetição do tratamento dado a José por seus irmãos. E depois ele chega ao caso crucial de Moisés, o grande legislador. Estevão conta a história de Moisés e, como estive mostrando a vocês, ao fazê-lo, expõe o seu real significado. Finalmente, Estevão aplica sua mensagem aos próprios membros do Sinédrio. Ele lhes diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O justo do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei e não a guardastes. Então eis o que acontece. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Expulsaram-no da cidade e o apedrejaram até a morte. Agora terminamos o nosso exame da exposição de Estevão e vamos observar algo que está acontecendo. É um incidente muito dramático, o clímax deste grande discurso de Estevão, o primeiro mártir cristão. É importante saber isso tudo historicamente, mas o que me parece de especial valor é que nos é dada aí uma descrição maravilhosa do que o cristão realmente é. Se querem saber o que significa cristianismo e o que ele faz pelo ser humano, vocês o verão nesta passagem. Examinemo-la juntos. Aqui está, colocada diante de nós de maneira sumamente espantosa.
Quero mostrar isso a vocês em termos de um contraste, o que é sempre um bom modo de examinar uma coisa, e aqui está todo ele feito para nós. O tremendo contraste entre os membros do Sinédrio e Estevão está claro na passagem. Assim, ele é apresentado. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, imediatamente, há um maravilhoso e espantoso contraste, a palavra mais. Põe de imediato isso diante de nós, muito dramaticamente. Vocês entram numa esfera inteiramente diversa. Na verdade, eu nunca leio este grande capítulo sem que este contraste me cause forte impacto. Estevão vai através desta história e faz sua análise dela. E esta vem cheia de infelicidade e decepção. Que triste é o registro dos filhos de Israel. Que gente miserável, estes membros do Sinédrio. Então, subitamente, é como sair de uma nuvem e de uma tempestade para a mais gloriosa luz do sol. Há um facho de luz, e tudo se transfigura e se transforma. Vocês observam Estevão e nele veem um cristão em contraste com o incrédulo e ficam surpreendidos com a diferença. Esse é o primeiro ponto que eu quero estabelecer. Esta diferença é acerca da verdade mais profunda do universo. Não há maior contraste que esse. E é porque muitos não compreenderam isso que a igreja está como está. É muito difícil dizer quem é cristão hoje, porque a igreja e o mundo estão muito parecidos, e isso porque o mundo entrou na igreja. Houve um rebaixamento de todos os padrões na fé, na conduta, no comportamento, na aparência e em tudo mais, esta estulta noção de que você pode ganhar pessoas sendo semelhante a elas. Essa ideia é uma falácia completa, uma negação da totalidade do Evangelho. Nunca houve um ser mais diferente do mundo do que o Senhor Jesus Cristo, mas ele atraía publicanos e pecadores. Por quê? Porque se assemelhava a eles? Não, porque ele era eternamente diferente deles. Mas hoje é tão difícil que é um cristão? Ao que parece, ninguém sabe. Os padrões foram rebaixados e tudo está em confusão. As linhas não são mais distintas. Mas se vocês estudarem este livro de Atos dos Apóstolos, o que logo vai causar-lhe choque é o espantoso e absoluto contraste entre o cristão e o incrédulo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: Se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação. O cristão não é alguém que melhorou um pouco, poliu-se um pouco, recebeu um terno novo. Não, não. Os cristãos nasceram de novo. São criados de novo. Algo inteiramente diferente veio a existir como resultado da ação de Deus. E aqui vemos essa diferença no contraste entre Estevão e os membros do Sinédrio. É gritante. Vocês dizem isso num caso extremo, mas não é isso. É algo muito dramático. E a diferença vai às culminâncias aqui, mas o princípio, os elementos da verdade concernentes a este assunto, são verdadeiros em cada caso singular. O cristão não é apenas uma boa pessoa, alguém que é melhor do que alguma outra pessoa, mas é novo. E isso está aqui, e nos causa impacto imediato. Examinemos isso então. Antes de tudo, permitam que eu pergunte: quem é que faz essa tremenda diferença? Quem é que produz ou explica a diferença entre o cristão e o que não é cristão? Pois bem, neste registro, nos é dito exatamente o que é. É simplesmente a nossa relação com o Espírito Santo. Esta diferença não é uma coisa natural. Ninguém nasce cristão e os homens e as mulheres não se tornam cristãos por suceder que eles têm um certo temperamento. Não se tornam cristãos por serem bons por natureza ou por possuírem qualidades particulares. Não, não. Isso é uma total falácia. Tornar-nos cristãos de maneira nenhuma depende do que somos. Demos graças a Deus por isso. Se este evangelho só fosse para pessoas boas, eu deixaria de pregar. Não, este evangelho é para toda e qualquer pessoa. É um evangelho para todo mundo. É isso que é maravilhoso quanto a ele. Se eu estivesse lecionando aqui música ou outra matéria, eu teria que pressupor em vocês uma certa monta de conhecimento.
Mas a glória da posição do pregador é que eu não sei nada sobre vocês e vocês não precisam saber coisa alguma. Tampouco me importa quem ou que vocês são. Tudo o que sei é isto, que vocês foram formados em iniquidade. Salmo 51, verso 5. E que nenhuma coisa boa jamais virá de vocês enquanto o Espírito de Deus não lidar com vocês. Ele pode lidar com qualquer de vocês, como também de qualquer outra pessoa. Essa é a posição cristã. Isso não depende de nós, de modo nenhum. É inteiramente esta questão do Espírito Santo. Ouçam, eis o contraste. Estevão, observando os membros do Sinédrio, diz: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É por isso que eles são o que são. Mas sobre Estevão, Lucas escreve: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, versículo 55. Vocês veem a diferença? O Espírito Santo não está neles de modo nenhum. Eles têm resistido ao Espírito Santo, têm lutado contra ele, estão sem o Espírito Santo. São homens naturais, homens como eles são, por natureza, sem nada do Espírito Santo neles. Mas ele, o cristão, está cheio do Espírito. É homem dominado pelo Espírito Santo, e tudo o que ele é produzido pelo Espírito Santo. Ele é levado e guiado e influenciado pelo Espírito Santo. Poderia isso ser mais claro? Ele resiste ao Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Isso é absolutamente básico e fundamental. Não é algo que há em nós, é um fator inteiramente diferente. É um fator que vem de fora, é a atividade de Deus. Pois bem, o povo reage mal a isso e esse é o fato que me espanta. Deveríamos regozijar-nos. Se eu não acreditasse que toda situação depende da atividade e da intervenção de Deus, eu não teria nenhuma mensagem para dar a vocês. Mas esta é toda a mensagem. Deus visitou e remiu seu povo. Lucas 1,68. É a ação de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E aqui estamos estudando, em particular, a atividade do Espírito. Tendo visto, então, que o que faz a diferença entre o cristão e o que não é cristão é a nossa relação com o Espírito Santo, prossigamos e, em segundo lugar, perguntemos: qual é a natureza ou o caráter desta diferença? Bem, aqui eu me limito ao que temos diante de nós nesse contexto imediato. A primeira coisa que notamos, e é bastante evidente, tanto através deste grande capítulo, como aqui no clímax, é que o Espírito Santo faz toda a diferença do mundo quanto ao nosso entendimento. E isso significa, primeiramente, que o Espírito Santo faz inteira diferença quanto ao nosso modo de pensar. Este é um aspecto sumamente glorioso da obra do Espírito Santo. Os cristãos não somente diferem e discordam dos incrédulos quanto a alguns detalhes, mas, e muito mais importante, todo o seu pensamento é diferente. O apóstolo, falando disso aos Coríntios, diz: Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. É isso. Vemos as coisas de maneira diferente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se você ainda pensa como o mundo, você não é cristão. Os cristãos olham para os mesmos fatos como todos os demais, porém não os veem nem pensam neles da mesma maneira. Toda a atmosfera, toda a esfera do seu pensamento é diferente. Mas esta mudança operada em nós pelo Espírito Santo também funciona nos detalhes. E isso é algo que sobressai extraordinariamente neste grande capítulo. Como estivemos vendo, estes membros do Sinédrio estão muito errados, especialmente onde acham que estão muito certos. Essa é a tragédia dos homens e das mulheres em pecado. Orgulham-se tanto de si e, contudo, são tolos. Aí estão os membros do Sinédrio regozijando-se em Moisés, na lei e no templo deles, gabando-se, mas, como Estevão lhes mostrou, eles os entenderam inteiramente mal. Onde eles se acham muito certos e muitos peritos são ignorantes, são tolos, entenderam tudo de forma completamente errônea. O que estou querendo dizer? Bem, um aspecto no qual há uma diferença no entendimento do cristão e do incrédulo é com referência às Escrituras. Estas pessoas têm as Escrituras, algumas deles são autoridades nelas, e se orgulham do seu conhecimento,
mas não entenderam as Escrituras. Paulo, de novo, diz aos coríntios que a tragédia dos seus concidadãos, os judeus, é que Moisés é lido e exposto nas sinagogas todos os sábados, mas eles não o entendem. Há um véu ali. 2 Coríntios 3, 13 e 14. E Estevão põe às claras este mesmo ponto. O homem natural pode ler a Bíblia, mas não a entende. Lê as palavras, lê as letras, pode ler as frases, mas não capta o significado delas. Estas se discernem espiritualmente. E esse homem não é capaz disso. Isso não é crítica, é simplesmente uma descrição. Os que conhecem as duas posições sabem exatamente o que isto significa. Para a pessoa natural, a Bíblia pode ser o livro mais enfadonho do mundo. Para o cristão, ela é o livro da vida, é o manual da alma, o livro-texto da salvação, a coisa mais preciosa de todo o universo. Entretanto, isso não se aplica só às Escrituras em geral. Estes membros do Sinédrio estão errados em seu entendimento da história registradas nas Escrituras. Justamente a coisa da qual se gabam, eles entenderam de forma completamente errada. Eles não se gabariam como se gabam de Abraão, de José e de Moisés, se tivessem entendido realmente o que os seus antepassados tinham feito com esses homens e o que eles próprios estão fazendo sem saber. Assim é que eles não entendem a história e não entendem o significado. Desejo tomar isto e colocá-lo num contexto mais amplo. Tenho dito muitas vezes deste púlpito, mas permitam que torne a dizê-lo, que ninguém entende a história do mundo, a não ser aquele que a vê com os olhos iluminados pelas Escrituras. Os historiadores profissionais cada vez mais estão admitindo que não a entendem. E saibam vocês que os seus humanistas científicos, seus humanistas clássicos e outros estão admitindo que não entendem a história do mundo. Meus caros amigos, não estou me gabando quando digo que a entendo. Não é porque tenho alguma habilidade excepcional, mas porque tenho a solução aqui. Aqui está a explicação da história geral da humanidade, sua indescritível loucura nas guerras e nos conflitos, em sua embriaguez, em sua imoralidade, seus vícios, sua luxúria, suas paixões, o inferno que ela fez do mundo. Aqui, somente aqui, vocês a entendem. E se vocês estão interessados no futuro, quanto mais estudarem este livro, mais saberão a respeito disso também. Se lerem este livro, não fixarão sua fé na Organização das Nações Unidas como confiaram na Liga das Nações. Não, não. Vocês compreenderão que este é um mundo condenado e perdido, um mundo mau, que se acha sob o juízo de Deus. E saberão que nada, senão a volta do Senhor, produzirá ordem dele. Saberão isso. E assim não perderão tempo com idealismos tolos de homens que acham que estão pregando o evangelho cristão, mas que estão simplesmente recitando as suas filosofias e as suas ideias pessoais. Ora, isso transparece muito claramente aqui. Estes membros do Sinédrio compreenderam de maneira completamente errada o propósito de Deus quanto aos judeus. Naturalmente, eles se orgulhavam muito de si como judeus e se orgulhavam da sua história nacional, mas nunca a entenderam. Eles sempre materializam tudo e perdem de vista o elemento espiritual. Não conseguem ver que Deus só estava usando a sua história como um plano temporário, um método e um expediente para apresentar uma grande bênção para o mundo inteiro. Ele o dissera a Abraão, a primeira pessoa que Estevão citou para ilustrar a sua argumentação. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Mas os judeus reagem mal a isso, não conseguem entendê-lo. Noutras palavras, eles entenderam de forma completamente errada o propósito geral de Deus na formação de uma nação a partir deste homem, Abraão. Em contraste, os cristãos entendem isso, veem isso. Mas o entendimento errôneo do Sinédrio relativo à sua história leva e ainda outros entendimentos errôneos. Eles estão acusando Estevão de blasfêmia. Dizem eles que este homem tinha falado contra a lei. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, isto é, o templo e a lei. Atos 6, versos 11 e 13. Eles pensam que entendem a lei, mas não entendem.
Uma das grandes diferenças entre o cristão e o incrédulo é que o cristão entende o sentido e o propósito da lei. O incrédulo nunca os entende. O não cristão sempre acredita que Deus deu a lei para que as pessoas se salvassem por meio dela. Os incrédulos pensam que você pode tornar-se cristão vivendo uma vida virtuosa, cumprindo um certo código de moralidade e de conduta. Pensa que você pode justificar-se diante de Deus. Os cristãos, porém, como Estevão esteve mostrando tão simplesmente e claramente, veem que o propósito da dádiva da lei era colocar-nos, todos nós, sob condenação. A lei foi ordenada por causa das transgressões, Gálatas 3,19, para que o pecado fosse multiplicado. A lei entrou de lado, por assim dizer. Para quê? Para que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Romanos 7, verso 13. Esse é seu objetivo. Ela nunca teve o propósito de salvar. Não pôde salvar. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Romanos 8, verso 3. Era impossível. Pois bem, o cristão entende isto. O cristão compreende que a principal função e finalidade da lei é mostrar-nos a nossa condição absolutamente perdida, desamparada, desesperada e conduzir-nos a Cristo. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, Gálatas 3,24. A lei em seus mandamentos e especialmente em seu cerimonial, em suas ofertas queimadas e em seus sacrifícios, que diz? Será que está dizendo que se você tiver uma vida virtuosa e apresentar regularmente as suas ofertas e os seus sacrifícios a Deus, você pode salvar-se? Não, não. O que ela diz é que nada que você possa fazer o salvará. A lei e o cerimonial são apenas uma figura de como Deus vai salvar você. Deus proverá um cordeiro, Deus proverá um sacrifício e uma oferta. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O cristão entende isto, mas os membros do Sinédrio estão cegos a esse respeito. Eles rejeitaram Cristo e estão perseguindo e submetendo a juízo este homem Estevão, que tem apregoado esta mensagem. Mas uma mudança no entendimento é que somente o cristão percebe o verdadeiro sentido do culto e o propósito, o lugar e a função do templo. Num sentido, estes membros do Sinédrio adoram o templo. Eles acreditam que só se pode prestar culto ali. Por isso Estevão, em sua defesa, vai de volta a Abraão. Ele diz, com efeito: como vocês acham que o pai Abraão adorava? Ele não tinha templo. Era um pagão que morava em Ur dos Caldeus. E Deus o chamou do paganismo, não por meio de um templo, não por meio de um tabernáculo. Esses ainda não tinham sido construídos. Este homem encontrou-se com Deus e o conheceu. Ele foi amigo de Deus, Tiago 2,23, e ele o adorou. Quando Estevão disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, ele demoliu toda a ideia institucional da igreja cristã e mostrou que o culto, a adoração, não depende de edifícios, nem de locais, nem de cerimonial, nem de ritual, nem de sacerdócio, mas sim de uma coisa, e de uma coisa somente, qual seja a nossa relação com Jesus Cristo. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3, verso 3. Estevão sabe disso tudo, mas os líderes judeus não sabem. Sobre Estevão, lemos aqui que ele invocou o Senhor. Bem, a versão autorizada inglesa diz: Estevão invocando Deus e dizendo: Senhor Jesus. Mas a palavra Deus foi acrescentada pelos tradutores. O versículo diz literalmente: Estevão, invocando e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão está adorando Jesus. Ele lhe está oferecendo culto e adoração porque fez a grande descoberta de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Estevão creu nas palavras do Senhor, que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Estevão sabe disso. Ele não põe sua confiança no templo. Você pode adorar a Deus sem templo. Você não deve adorar o templo e dizer que ele é essencial. Ele logo será destruído, como de fato foi
em 70 depois de Cristo. Assim, neste contexto imediato, vemos a diferença essencial que o Espírito Santo faz para o entendimento. Notem, em segundo lugar, a total diferença que o Espírito Santo produz no espírito dos cristãos. Os cristãos têm um espírito diferente do espírito dos que não são cristãos. Examine os versículos 54, 57 e 58. Pode haver coisa mais clara? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. Esse é o espírito deles. Não preciso demorar-me aqui de novo, já o vimos em todo o seu horror e em toda a sua vileza. Esse é o espírito do homem natural, esse é o caráter do homem que não tem em si o Espírito de Deus, esse é o seu coração, essa é a sua natureza. Que coisa terrível, horrível, torpe! Estes membros do Sinédrio não têm nenhuma justificativa para as suas ações completamente erradas, violentas, insensatas, loucas. Vejam, porém, este outro homem, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Oh, que contraste ele apresenta! Que é isso? Ele é um homem humilde, um homem de coração compassivo. É semelhante a seu bendito Senhor, sabe condoer-se, tem entendimento. O nosso Senhor tinha dito pessoalmente em seu ensino que as pessoas que ele ia produzir seriam semelhantes a ele. Ele dissera que os seus seguidores tinham que ser perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. E aqui está um homem exemplificando isso. O nosso Senhor tinha dito: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus 5,11. Que mais dissera o nosso Senhor? Bem, vocês o encontrarão no fim do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E então sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 48. E ouçam, aqui está Estevão sendo apedrejado até a morte por nada, só por ser cristão. Ele não tinha causado dano algum a eles, nem a qualquer outra pessoa. Ele está fazendo grande bem, tem operado milagres, prega um evangelho de amor e de salvação, e eles o apedrejam e rangem os dentes. Odeiam-no. Mas ele, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, ele se lamenta por eles, apesar de o estarem matando. Ele tem um coração cheio de misericórdia e de compaixão para com eles. Ele se entristece por eles e intercede por eles, ora rogando que não sejam castigados pelo que estão fazendo, que isso não seja acrescentado à conta que já existe contra eles. Ele pede a Deus que tenha misericórdia deles, porque ele sabe que eles não sabem o que estão fazendo. Ele faz exatamente, vocês se lembram, o que o seu Senhor e Mestre tinha feito quando pendurado na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Meus amigos, o cristianismo é isso. Ele não só dá às pessoas diferente entendimento e perspectiva, ele muda totalmente o espírito e a natureza delas. A pessoa natural diz: se você me ferir, eu ferirei. Devo ater-me a meus direitos. Não, não. Os cristãos não vivem mais dessa maneira. Eles têm uma visão inteiramente diversa. Há um novo espírito dentro deles, um espírito que os capacita até a amar seus inimigos. Mas a terceira importante diferença, e uma das mais momentosas entre os cristãos e os incrédulos, é como eles encaram a morte. E, tendo dito isto, adormeceu.
mesmo quando estava sendo apedrejado até morrer. Bem, esta é uma bela expressão, não é? Ele adormeceu. É assim que o cristão morre. No capítulo 5 de Atos, lemos sobre a morte de Ananias e de Safira, que diferente relato nos é dado sobre como eles morreram. Eles tinham trapaceado, tinham mentido ao Espírito Santo, e nos é dito: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Versículo 5. Exatamente a mesma coisa aconteceu com Safira, sua mulher, e logo caiu aos seus pés e expirou. Versículo 10. Mas este homem cai no sono. Bem, deixemos isso claro. O teste supremo e final, aplicável a cada um de nós e a qualquer teoria da vida que acaso sustentemos, o teste final é este. Como isso nos ajuda a enfrentar a morte? Não adianta procurar evasivas. É muito bom conversar inteligentemente quando você é jovem, tem saúde e tudo corre bem com você. Mas aqui está a grande questão. Como você se sente quando se vê face a face com a morte, sua ou de alguma outra pessoa? E esta é a glória especial desta mensagem cristã, desta fé cristã. Muitos acham que esta mensagem é uma teoria, mas não há nada no mundo que seja mais prático que este evangelho e esta vida cristã. Aqui está algo que habilita o homem a viver e a morrer. Aqui está algo que sempre fuge e refuge gloriosa e brilhantemente nas grandes crises da vida. Não estou interessado em teoria. Essa vai bem quando tudo vai bem. A maneira de você submeter à prova qualquer conceito da vida é verificar de que jeito ela é nas dificuldades, nas crises, na agonia, no sofrimento e principalmente em face do último inimigo, a morte. E aqui, em Estevão, está a resposta para você. Ora, o valor da história é esse, não é? Talvez você diga, tudo bem para estes homens que escrevem eloquentemente sobre como o cristão enfrenta a morte. Pergunto-me como estarão quando eles próprios tiverem que enfrentá-la. Aqui está a resposta à sua pergunta. O que temos aqui é história literal. E Estevão é apenas o primeiro de muitos, lembre-se. Ele é o primeiro mártir cristão, e o que você vê neste homem Estevão é o que você vê em todos os cristãos verdadeiros. Se são martirizados ou se morrem em seus leitos, não importa. É dessa forma que encaram a morte. Aqui está um quadro perfeito, como se Deus estabelecesse um grande espécime, um grande exemplo, logo no começo. Oh, que multidão seguiu-se a este homem! O nobre exército de mártires. Eles vêm cruzando os séculos sucessivos e de diferentes modos e formas, eles apenas repetem o que este homem Estevão faz aqui. Que vemos aqui? Bem, toda a essência disso é isto. Não há temor, não há terror, não há susto. Estevão não fica agitado nem frenético, sem saber o que fazer. Absolutamente não. Oh, que homem calmo! Que serenidade ele demonstra! Em contraste com o ranger dos dentes e com a fúria destes miseráveis membros do sinédrio. Mas, que é que capacita o cristão a morrer dessa maneira? Bem, isso nos é narrado aqui com muita simplicidade. O cristão pode enfrentar a morte como Estevão a enfrentou porque pode diferenciar entre o espírito e o corpo. Apedrejaram Estevão enquanto ele estava invocando e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui está um dos pontos mais fundamentais que se pode considerar e aprender nesta vida. Toda a tragédia quanto aos incrédulos, quanto aos homens e às mulheres naturais, é que, virtualmente, eles não consideram nada mais que o corpo e, naturalmente, quando o corpo chega ao fim, tudo está perdido, ficam sem nada. Se eu morrer bem, perdi tudo. Se me matarem, será o fim. Por isso vivo nervoso, vivo com medo. Vivo apreensivo. Oh, não há nada tão terrível como a morte. A morte é uma coisa horrível, é um espectro que se aproxima de mim. Em seu pavor da morte, o mundo faz o máximo que pode para esquecer tudo o que lhe diz respeito. Mas o cristão sabe que é uma falácia, que é um erro pensar que o corpo é tudo o que existe. Os cristãos sabem que, quando o corpo morre, há dentro deles algo que continua, o espírito. Eles não dizem, Senhor Jesus, recebe o meu corpo, mas dizem, recebe o meu espírito. A maior descoberta que vocês podem fazer
é a descoberta de que a coisa mais preciosa, mais valiosa, mais gloriosa quanto a vocês é que vocês têm uma alma, um espírito dentro do seu ser, uma alma imperecível, e que continua existindo e continua sem fim. Nisso Estevão crê e, obviamente, está exemplificando em sua vida o que o seu Senhor tinha ensinado nos dias da sua carne. Foi como o nosso Senhor se expressou a respeito, enviando seus discípulos para pregar. Estas são as palavras que lhes dirigiu. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12, versos 4 e 5. Não tenham medo das pessoas que podem matar o corpo. Elas podem matar vocês, mas não podem fazer mais que isso. Não podem tocar o seu espírito, não podem tocar a sua alma, não podem tocar o que é eterno. Não tenham medo delas. Há um limite para o que elas podem fazer. Há somente um que deve ser temido, aquele que pode determinar a existência eterna da sua alma, do seu espírito. Pois bem, os cristãos começam com isso, e isso afeta todo o seu pensamento. Eles sabem que a coisa mais importante quanto a ela não é a posse de um corpo maravilhoso ou de um cérebro maravilhoso, mas que ela possui alma, e embora o corpo possa ser destruído pelos homens, e não importa como, por bombas ou por qualquer outra coisa, isso não faz nenhuma diferença para a alma. E depois, naturalmente, isso leva os cristãos a terem um conceito diferente da vida neste mundo. Para os incrédulos, este mundo não é só o único mundo, é tudo. E sair deste mundo significa o fim de todas as coisas, e, por conseguinte, claro está que eles ficam aterrorizados. Mas os cristãos sabem que este é um mundo pecaminoso, um mundo caído, um mundo temporário. Os cristãos sempre têm um grande contraste em sua mente. O apóstolo faz uso dele frequentemente. Ele fala sobre agora e então. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. Os cristãos veem que este mundo é um mundo passageiro, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Diz o escritor aos Hebreus, Hebreus 13, 14. Esse era o segredo de Abraão, o segredo de José, o segredo de Moisés, de todos estes homens. Por que Moisés desistiu da brilhante perspectiva que estava diante dele no Egito e se aliou a este povo miserável e infeliz? Ele tinha seus olhos postos na recompensa. Hebreus 11, 26. Ele ficou firme como vendo o invisível. Versículos 27. Todos estes homens esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, 10. Eles viam a vida neste mundo como uma escola transitória, passageira, preparatória. Nada mais. Mas ainda mais maravilhoso é isto. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, erguendo os olhos ou olhando para o alto. Os cristãos podem fazer isso, podem olhar para o alto. Eles não veem meramente o mundo, eles conhecem outra dimensão, outro domínio invisível, espiritual. Ele olhou para o alto. Então Estevão diz: eis que vejo os céus abertos. Somente os cristãos conhecem isso, conhecem isto pela fé. Aqui está Estevão tendo visão real e concreta de algo que ele já sabe. E, portanto, os cristãos, mesmo nesta vida e neste mundo, podem olhar para a frente e dizer: irrompe a aurora do céu, e as vãs sombras da terra fogem. Na vida e na morte, ó Senhor, fica comigo. Henry Francis Lett. Os cristãos sabem que existe um outro domínio, um outro reino. Há uma terra de delícias puras, onde reinam os santos imortais. Isaac Watts. Eles sabem que há um reino no qual os espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23, habitam com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os gloriosos anjos. Eles sabem que esse reino é uma realidade e estão indo para lá, para a glória que os aguarda. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Oh, que diferença! Que é a morte quando você viu a glória de Deus? Que é a malignidade dos homens? Que são as pedras? Que é, seja lá o que for, a glória do Deus sempre eterno. E Estevão sabe que vai para lá.
ele a verá em toda a sua plenitude e a desfrutará por toda a eternidade. Em acréscimo, por certo, vocês se lembram, outra coisa que nos é dita é: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Isto é, que estava em pé. Versículo 56. Concordo com todos os antigos comentadores que observam este fato, que aqui nos é dito, não como geralmente se diz, que o nosso Senhor está sentado à direita de Deus, mas sim que está em pé, e que interpretam isso no sentido de que o nosso bendito Senhor se põe em pé, por assim dizer, para observar o seu servo sofredor e ficar esperando para recebê-lo. Há um hino que expressa muito bem a sua compaixão, e permitam-me transcrevê-lo para vocês. Embora agora assunto ao céu, a terra inclina o olhar de irmão, compartilhando o nome humano, sabe quão frágil é o nosso ser. Nosso cor sofredor ainda retém consentimento de nossos pesares, e estando lá nos céus, recorda ainda seu choro, sua agonia e seu clamor. Em cada dor que rasga o coração, o homem de dores teve uma parte. De nossas penas, ele se compadece, e ao sofredor alívio, bom envia. Michael Bruce. Noutras palavras, Estevão está contemplando o cumprimento de uma das últimas promessas feitas pelo nosso Senhor aos seus seguidores fiéis. No início de João, capítulo 14, diz o nosso Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versos 1 a 3. O nosso Senhor fica em pé para receber Estevão, este seu abençoado servo que segue seus passos tão gloriosamente, até mesmo orando por seus inimigos quando morre, e que confia a guarda da sua alma às suas mãos firmes e gloriosas. Esse é o tipo de diferença que o Espírito Santo faz para nós. Ele não só nos dá um entendimento diferente e põe em nós um espírito diferente, ele muda a nossa atitude para com a totalidade da vida e especialmente muda a nossa atitude para com a morte. Ele a transforma em apenas um pequeno riacho que fica entre este mundo de pecado, vergonha, mal e tristeza e aquela terra gloriosa que está à espera do povo de Deus. Mas permita que eu saliente um derradeiro ponto, o maior e o mais glorioso. Estivemos considerando a grande diferença entre cristãos e incrédulos e vimos primeiro que essa diferença é produzida pelo Espírito Santo. Segundo, examinamos a natureza ou o caráter desta diferença. Agora, terceiro e último, chegamos ao segredo ou à explicação da diferença. Qual é ela? Bem, é a real razão pela qual Estevão está sendo julgado. Ele está se defrontando com o Sinédrio devido ao que ele crê a respeito do Senhor Jesus Cristo. Qual é a obra realizada pelo Espírito, o Espírito ao qual o homem natural resiste, mas a que Estevão, o cristão, se rendeu e de quem o seu ser está cheio? Dá entendimento? Sim. Mas de quê? Da vida, da história, das Escrituras, mas acima de tudo, do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor disse que o Espírito o glorificaria. Não disse? Ele disse. Ele não falará de si mesmo, ou isto é, baseado em si mesmo. Ele me glorificará. João 16, versos 13 e 14. A obra suprema do Espírito é manifestar o Senhor Jesus Cristo para nós, habilitar-nos a vê-lo e a conhecê-lo. E é exatamente isso que aconteceu com Estevão, e é por isso que ele pode encarar a morte como encara. Esta narrativa está repleta disso, e realmente maravilhosa. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Isso poderia tê-lo esmagado, mas... E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Oh, esta é a coisa mais maravilhosa. Ele vê Jesus. Por que o escritor chama Jesus ao nosso Senhor aqui? Porque este é aquele que, embora sendo o Senhor da glória, fez-se homem, Jesus. Chamarás o seu nome Jesus. Mateus 1, 21.
Aquele que Estevão vê aqui é aquele que uma vez, como um pequeno e frágil bebê, esteve deitado na manjedoura de Belém. Jesus. Aquele que, quando iniciou seu ministério público, quando estava com 30 anos de idade, constantemente, se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Esse foi o nome que ele aplicou a si mesmo, e Estevão vê o Filho do Homem. Que significa isso? Bem, Estevão vê a forma humana, o representante da humanidade. O homem, ele, em quem tudo está representado, em quem tudo o que é do homem está representado, aquele que se deleitava em chamar-se o Filho do Homem. Ele tem autoridade, tem poder. Os interesses humanos estão em suas mãos. Ele é o homem. E, o conforto, a consolação em saber isso. Significa que não somos deixados entregues a nós mesmos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. E lá na glória Estevão o vê, este Jesus, este Filho do Homem. E no momento em que o vê, verifica-se tudo aquilo em que ele crê. Por quê? Porque o vê em pé, à direita de Deus. Que significa isso? Bem, provavelmente Estevão tinha visto Jesus muitas vezes, como acontecera com muitas pessoas que estiveram em Jerusalém. Jesus de Nazaré, o profeta, o pregador, aquele que foi aprisionado, subiu cambaleando ao Gólgota, foi cravado no madeiro e morreu entre dois ladrões. Jesus. Aquele cujo corpo foi levado morto e posto numa sepultura, a pedra rolada para a frente da entrada. Jesus, sim. Mas agora Estevão o vê. Que significação! Ele ressuscitou dos mortos. Venceu a morte e o túmulo. Ascendeu às alturas. E lhe foi dado lugar e posição da mais alta honra na presença do próprio Deus, à direita de Deus. Que confirmação da fé testemunhada por Estevão. Eu e vocês podemos não ter uma tão abençoada confirmação, mas temos exatamente a mesma fé que Estevão teve. Até então Estevão não tivera essa confirmação, mas cria e foi avante na força da sua fé. É isso que o faz atrever-se a olhar para estes homens que têm uma vida em suas mãos e dizer, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Ele sabe que isso vai enfurecê-los, não importa. Ele conhece estas coisas e agora lhe é dada uma confirmação delas. E cada um de nós receberá uma confirmação. Não seremos abandonados a nós mesmos na agonia da morte. Meus diletos amigos, permitam-me contar-lhes, uma vez estive ao lado do leito de um homem que havia sido convertido aos 77 anos de idade e que estava morrendo. Ele tinha tido a vida mais tenebrosa e mais vil que se pode ter. Tinha sido beberrão, adúltero, violento contra a esposa e até, possivelmente, assassino. Vivera no vício e no pecado. Vi esse homem convertido aos 77 anos de idade, mas o que vi ao lado do seu leito de morte foi ainda mais maravilhoso. Foi sua partida, como a de Estevão. Nunca vou esquecê-la. Seu pobre rosto estava cheio de cicatrizes, decorrentes das suas lutas, brigas e pelejas, mas, quando eu estava olhando para ele, seu rosto foi transfigurado. Começou a brilhar com algo da glória do céu, e então jamais vou esquecer isso. No momento em que ele estava partindo, um sorriso irrompeu em seu rosto, um sorriso angelical, beatífico, e ele simplesmente ergueu seus braços. Que será que estava acontecendo? Não hesito em responder. Ele viu Jesus que eu esperava para recebê-lo, e então estendeu suas mãos. É isso, aí está Jesus, a mão direita de Deus. E depois Estevão ora e lhe chama Senhor Jesus. Ele é Jesus, ele é o Filho do Homem. Ele está à mão direita de Deus, ele é Senhor. Quer dizer que ele é o vencedor sobre todos os inimigos. Ele venceu o Satanás e todos os seus poderes. E venceu o último inimigo, a morte. A morte foi subjugada. Ele triunfou sobre ela, arrancou o seu aguilhão. E agora ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ele está à mão direita de Deus. Que faz ele? Ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, verso 13. Ele é o Senhor da história. Tudo está em suas mãos. Ele, somente ele,
era suficientemente grande e forte para ter em mãos aquele livro que estava selado por dentro e por fora. Somente ele pôde romper os selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, versos 1 e 5. Aquele que triunfou sobre todos os inimigos do homem e de Deus, e está no lugar mais alto do céu. E o que quer que ele esteja permitindo no mundo atual, e ele permite coisas que não entendemos, permite a elevação dos tiranos, sempre os mantém dentro de limites, e eles caem. Hitler não durou. Todos os grandes tiranos da história foram abaixo, e isso acontecerá com todo e qualquer tirano futuro. Ele, e somente ele, é rei e reinará universalmente. Além disso, ele é o rei que vem. Ele é aquele que voltará para dar cabo das atividades deste mundo, lançar o mal e o pecado no inferno e lançar o próprio inferno na destruição. E ele é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Porque ele veio e se humilhou tanto, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 8 a 11. E Estevão o viu e adormeceu. E aqueles que creem nesta mensagem concernente a este Senhor Jesus Cristo, não têm o que temer na morte. Eles podem dizer com o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Por quê? Porque isso significa estar com Cristo. E isto é ainda muito melhor. Versículo 23. Oh, sim. Aqui Paulo fala, ele o conheceu muito bem. E aqui está ele, já velho, no fim da vida. E é desta maneira que ele enfrenta a morte. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Esta coroa não está reservada só para os santos especiais e mártires. John Wesley costumava proclamar: o nosso povo morre bem. Essa é a marca distintiva dos homens e mulheres cristãos. Eles sabem, eles veem por espelho em enigma, mas mesmo isso é suficiente. Eles sabem que, apesar de o verem agora somente no espelho, obscuramente, irão vê-lo face a face, 1 Coríntios 13, verso 12, e vão passar a eternidade na gloriosa presença de Deus. Meu caro amigo, como você encara a perspectiva da morte? Está preparado para ela? Em qual destas duas posições você está? Você está numa ou na outra? Você sabe. Ou você resistiu ao Espírito de Deus até esta hora? Ou ele está em você? Qual é a sua situação? Você tem algum entendimento destas coisas? Que espírito está em você? Como você encara a morte, a perspectiva da morte? Que seria se você tivesse que morrer esta noite? Não se sabe. Este mundo é muito incerto, ocorrem acidentes, enfermidades. Você está pronto? Ou permita que eu lhe fale nestes termos. Estevão fez um repasso desta grande história, começando com Abraão. Você pode juntar-se a Thomas Olivers na declaração de algo como o seguinte: lembre-se de que estas palavras foram escritas por um vadio e beberrão convertido. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Certo. Mas você pode dizer isto? Aqui está o texto. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus, por meu quinhão, tomei e protetor. E você pode dizer isto? Meu Deus por si jurou, eu nele confiei. E para o céu que preparou eu subirei, sua face hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Você pode dizer isso? Bem, nesse caso você pode dizer com o poeta sacro: as hostes triunfais
Dão graças lá no céu. Ó, salve, Pai, Filho e Espírito. Brada sem fim. Salve, ó Deus de Abraão e meu. Você pode dizer isso? Ele é o seu Deus. Você parou de resistir ao Espírito? Você pode dizer, salve Deus de Abraão e meu Deus? Salve Deus de Abraão e meu Deus. Eu me junto aos cânticos celestes. Toda majestade e poder são teus, e também os louvores sem fim. Meu caro amigo, o Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de José é o seu Deus. O Deus de Moisés é o seu Deus. Você deu ouvidos a estes homens? Todos eles prenunciaram sua vinda, e ele veio. Você conhece e confessa que Jesus é o Filho de Deus? Você o vê como o Cordeiro de Deus expiando os seus pecados? Você lançou seus pecados sobre ele? Você já se rendeu sua vida a ele? É ele sobre tudo mais para você e sua confiança está posta inteira e unicamente nele? Se é assim, você tem um novo entendimento, você tem uma nova natureza e um novo espírito. Você não tem medo da morte. Você sabe que estará firme sobre asas de águia e que subirá rumo à sua gloriosa presença e estará preparado para juntar-se às melodias celestiais e exclamar: Salve ao Deus de Abraão e meu. Se você nunca fez isso, faça-o agora. Diga isso e será salvo no tempo, na morte e por toda a eternidade.